Aleluia, glórias ao Senhor. Estamos aqui mais uma terça-feira. Que Deus possa nos usar para te encorajar, para continuar contigo nesse processo de libertação da alma, de cura da alma que Deus tem para nós. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre os sentimentos de inferioridade, que pode se tornar um cárcere para nossa alma. Muitas vezes nós sentimos essa inferioridade porque passamos situações difíceis na infância e houve uma certa rejeição, existem várias formas de rejeição, mas uma delas é quando nós ouvimos mesmo constantemente palavras do tipo: você não tinha que ter nascido, você não vai dar para nada na vida, você veio por acaso. Quando essas palavras são proferidas, principalmente sobre uma criança, isso é muito forte. Isso traz um sentimento de rejeição muito grande, um sentimento de que ela não precisava ter nascido, não há não há sentimento de valorização. Então, muitas vezes, essa criança ela já cresce com essa inferioridade e é agravada por comparação com outros irmãos, primos, comparando sempre o valor dos outros em detrimento do valor daquela criança. Então, isso é uma coisa que nós jamais devemos fazer com as crianças, com os filhos. E a nossa geração passada talvez não tivesse tido o entendimento que hoje nós estamos tendo, de cuidar mais das nossas palavras, das nossas atitudes com relação à criança, porque elas estão numa fase de formação da personalidade. Então, isso vai entrando e vai deturpando a personalidade de uma criança. Algumas pessoas foram verdadeiramente rejeitadas, realmente colocadas para fora de casa, houve tentativas de aborto, mas seja qual nível for dessa rejeição, sempre ela deixou marcas na nossa personalidade. E eu quero que você possa detectar, ao longo dessa palavra, se você se encaixa em alguma dessas características, se tem coisas ainda que estão impedindo que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, não é? Que você possa se analisar e ver que o nosso Deus tem para você bênçãos sem medida. Amém, queridos? Então, eu quero falar de algumas características. Se você quiser anotar, para depois estar meditando também, uma delas é uma visão deturpada da realidade. Isso é algo que vai desencadear uma série de problemas, não é? Nós vemos as coisas com os óculos, deturpados, não é? Não sei quantos leram uma história antiga que havia nessas enciclopédias, bem antigas, de um vovô que um dia ele deixou cair o seu óculos, num balde roxo. E daí ele começou a ver tudo roxo, as árvores roxas, a vaca roxa, todas as coisas, até a sonetinha roxa. E ele ficou muito confuso, ele falou: meu Deus, o que será que está acontecendo? E de repente ele viu o que tinha acontecido, ele tinha deixado os seus óculos cair naquela tinta roxa e tudo tinha ficado roxo. Isso daí dá para a gente refletir. Quem sabe nós estamos com nossa visão deturpada, nossos óculos estão manchados e nós não temos uma visão da realidade. A realidade, ela existe, não depende da nossa opinião, não depende de como nós vemos, há uma realidade imutável. E muitas vezes nós olhamos aquela realidade aumentando as coisas, nos sentindo vítimas da história. Não é? E se tem uma coisa que nós temos que nos livrar, é desse sentimento de que somos vítimas. Porque sempre nós temos uma parte também de erro, se não em todas as situações, mas em outras situações. E frequentemente, não é? Quem foi rejeitado um dia também vai rejeitar, a não ser que passe por um processo de cura do Senhor. E é isso que nós queremos. Nós não queremos aqui
falar dessas coisas para te acusar nem para te julgar, mas é para que você possa se analisar e você possa falar: não, Senhor, eu tenho que me livrar disso, em nome de Jesus. Né? Então, às vezes, a realidade ela está sendo vista de forma deturpada, e aí nós nos vemos como uma grande vítima. E a segunda coisa que vem em consequência disso é um sentimento de perseguição. Né? Achamos que as pessoas todas estão contra nós. Será que estão mesmo? Às vezes até acontece, mas na nossa experiência de aconselhamento, nós temos visto isso muito acontecer. As pessoas, elas inventam histórias, elas acreditam naquelas histórias que elas estão inventando. Elas estão vivendo uma realidade que não é a realidade mesmo, né? É como elas veem. Então, um sentimento de perseguição e de exclusão, né? Que eu não me sinto à vontade, ninguém me ama nesse lugar, todo mundo olha esquisito para mim. Né? Então, esse sentimento, ele vem em consequência, né, já da rejeição, do sentimento de inferioridade, do complexo de inferioridade, que são, é como, né, ele tem vários aspectos, não é? E um deles é esse sentimento de exclusão, esse sentimento de que nós não somos bem-vindos em nenhum lugar, e isso é mentira do inimigo. E se isso está acontecendo, Deus nos coloca para mudar a situação, né? Não para a gente aceitar isso no nosso coração. Terceira coisa é um medo, né? Uma falta de ousadia, uma timidez excessiva, porque sempre volta aquele pensamento, aquelas palavras que talvez a gente tenha ouvido na nossa infância e que continuam falando ao nosso coração, não é? Do tipo, você não vai conseguir, nem adianta fazer esse concurso, porque você é burro mesmo, você não vai passar, né? Você não adianta, você nasceu para ser assim, você não alcança as coisas, você não alcança a vitória. E nós temos que rejeitar isso, rejeitar essas vozes, rejeitar esse pensamento, esse medo de ousar. Não, mas eu vou dar a virada na história, eu vou mudar a minha história. Né? Muitas vezes nós não ousamos. E aí o que acontece? Nós vamos recuando, nós vamos ficando com medo, nós vamos acreditando. Realmente eu não tenho nenhum valor. Nem adianta eu tentar, isso não é para mim. A felicidade não é para mim, né? Uma vida abençoada não é para mim. Está repreendido isso em nome de Jesus. O quarto ponto é uma autoafirmação. Sim, porque se nós temos um sentimento de inferioridade, se nós temos um sentimento de que não temos valor, às vezes vem uma compensação, um desejo de compensar isso com autoafirmação. Não é? Então, a nossa motivação ela vai ficando deturpada. Né? Nós passamos até a motivação errada. E até começamos a denegrir a imagem das pessoas para nos colocar acima, não é? Então, nos tornamos pessoas dependentes de elogios, de conquistas, de sermos o melhor, né? De sermos reconhecidos, e isso é um caminho de autodestruição. Então, nós temos que reconhecer isso. Será que existe autoafirmação? Será que eu estou fazendo, não sei, essa faculdade porque eu vejo que isso é importante para mim, ou eu preciso mostrar isso para alguém, né? Será que eu estou, não sei, nesse relacionamento, nesse namoro, porque eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa bonita, e por aí vai, não é? O que nós fazemos para tentar compensar a inferioridade? Existem pessoas que gastam muito dinheiro, se tornam avarentas, não é? Querem comprar, comprar e ter, né? Numa sede de provar para si mesmas que elas têm valor. Outras usam o seu corpo para exibir, né? Até para ter uma vida sexual deturpada, porque acham que isso é uma forma de se sentir desejada. E muitas pessoas aceitam até o ministério quando não tem chamado pastoral, mas porque o pastor é uma pessoa, não é, que aparece, uma pessoa de influência. Às vezes essas pessoas aspiram isso,
e também tantas coisas dentro da casa do Senhor. A nossa motivação, ela vai se deturpando, né? Vai ficando totalmente contaminada pela nossa visão de inferioridade, nosso sentimento de inferioridade. Então, as motivações se tornam erradas. Quinta característica, o egoísmo, uma vida centrada em si mesmo, né? E é verdade isso, queridos. Quando uma pessoa ela não recebeu amor, dificilmente ela dá a virada, né? Mas é o que Deus espera através de um tratamento, de uma cura com o Senhor, através do grande amor de Deus que nos cura, não é? Essa pessoa que não recebeu, ela fica carente. E essa carência excessiva faz com que ela só pense em si mesma. Ela tem o maior sofrimento, o maior problema, não é? E ela tem uma vida centrada em si mesma. Os seus problemas são os maiores que existem, ninguém tem tantos problemas, ela tem que estar sempre manipulando pessoas. E isso chama mais uma característica que é de manipulação e de controle, não é? Porque ela quer as pessoas em volta dela, servindo, não é? Cuidando, mas se esquecem de que existem também outras pessoas que também sofreram, outras pessoas também, né, que têm as suas dores. E quando a gente começa a pensar assim, a gente chega num equilíbrio. O desequilíbrio vem quando nós somos egoístas, não é? O nosso problema cresce, né? A nossa miséria cresce, né, as nossas conquistas se tornam cada vez mais difíceis, porque nós fizemos, eu costumo dizer que a gente faz uma cama de vítima e se deita nela. A gente faz uma cama, né, de um problema que não tem solução e se acomoda. Então, nós não podemos ter esse pensamento, temos que lutar contra o egoísmo. Todo o evangelho é centrado no altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo é ter uma vida centrada em si. E o altruísmo é pensar no próximo, né? Por isso que um dos mandamentos mais importantes que Jesus nos deixou, que o Senhor nos deixou, foi que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, não é? Então, isso é um desafio, né? Porque humanamente nós já temos essa tendência, né, de colocar a nossa vida em primeiro lugar, né? Você vê, por exemplo, um neném, uma criancinha, ela no início da sua vida, ela quer tudo para ela, né? Tudo é dela, o brinquedo é dela, né? Ela não sabe dividir, ela quer tudo para ela. Isso é normal, isso é natural no neném, mas ele tem que ir sendo ensinado a dividir suas coisas com os outros amiguinhos, com as pessoas, ajudar a mamãe, ajudar o papai, servir alguém. Por isso a escola é um instrumento de sociabilização muito grande, de socialização grande, e a criança precisa ter essa experiência de dividir, né? Ela precisa ter essa experiência de emprestar, de ser solidária com a dor do outro. E muitas vezes isso faltou na nossa educação, né? Por excesso também, né? De zelo, de cuidado, né? Porque a rejeição é tão perniciosa, né? Quanto o mimo, quanto o excesso sobre a vida daquela criança, e nós nos tornamos pessoas egoístas, não é? Então, esse egoísmo muitas vezes pode vir, né? Não é só isso que traz o egoísmo, mas pode vir de um sentimento de carência tão grande, uma carência tão grande que faz com que essa pessoa ache que todo mundo está em dívida com ela. Ela se casa, o seu marido está em dívida com ela e tem que agradá-la. Ela não faz nada para agradar, ela quer ser agradada, não é? Ou vice-versa, às vezes é o marido que é assim, ele não aceita, não é? Não ser agradado, não ser o tempo todo, né, cuidado, e isso vai passando para a família toda, né? Então nós temos que reconhecer e rejeitar isso,
porque isso não é do agrado do Senhor, não é? O egoísmo, a vida centrada em si mesmo. E, por fim, o orgulho e a soberba, não é? É estranho a gente pensar como uma pessoa que sente inferioridade, perdão, Marcos, uma pessoa que sente inferioridade, ela pode se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. É uma compensação, né? Então, para que ela esconda, é como uma muralha de proteção também, para que ela esconda, né, o seu sentimento de inferioridade, ela se torna orgulhosa, ela não aceita ajuda de ninguém, né? Ela se torna uma pessoa, às vezes, cruel, uma pessoa que não ama, ela exige muito dos outros. Por quê? Porque ela não recebeu. Então, isso são coisas que vão deturpando a personalidade. Pessoas que precisam aparecer onde elas estão. Elas não se contentam de ficar na segunda fila, elas querem a primeira fila. Elas não se contentam de ser o segundo, elas querem ser o primeiro. Querem ser notadas, né? Querem ser elogiadas. Né? Isso é muito normal para uma criança que está começando a vida, ela vai ser moldada, né? Ela precisa ser moldada, mas isso é normal, né? O comportamento da criança, ela não esconde, né? E quando ela não tem atenção, ela quer atenção, né? Mas isso não é próprio de um adulto. E muitas vezes existem adultos com atitudes infantis, não é? Porque não foram moldados. Nós não fomos moldados, né? Então, essa coisa de querer aparecer, de querer que todos prestem atenção, né? Que, enfim, né? É o centro das atenções numa conversa. Essa pessoa é a única, né? Num projeto, o seu projeto é o melhor e por aí vai. Então isso daí é algo terrível, não é? Quando a solução para tudo isso é tão fácil. A solução é nós nos apropriarmos do amor do Senhor. Quando nós passamos por uma experiência de que somos verdadeiramente amados pelo Senhor, não é? Isso é tremendo. O amor de Deus nos supre de uma forma maravilhosa, né? Mas eu queria examinar com você a história de Abimeleque, o filho bastardo de Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 8. Começa em Juízes, capítulo 8 e vai para o capítulo 9. Nós não vamos ler tudo, é muito grande, mas no capítulo 8, já conta aqui a história, né, que Gideão ele teve 70 filhos, versículo 30. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Isso era um hábito da época, não é? Os príncipes, os reis, os juízes, pessoas assim de importância, elas tinham muitas mulheres e tinham concubinas também, que eram servas, né? Mas com quem eles também poderiam ter relacionamento. E aí o que diz é que a sua concubina, né? No versículo 31, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, lhe pôs por nome de Abimeleque. Então, o que aconteceu? Não é? Esse Abimeleque, com certeza, ele sentia uma rejeição, por ser um filho de uma concubina. Não é? E o que acontece? Depois da morte, né, de Gideão, esses 70 filhos iriam governar, iam ver como que ia acontecer, e ele se adiantou. Né? Ele traçou um plano de morte, ele traçou um plano terrível. Né? E aqui diz a palavra, então, no capítulo 9, né, que ele começa manipulando todos aqueles filhos, começa a manipular todo aquele povo. E no capítulo 9, versículo 2 diz: que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Ou seja, ele estava ali fazendo um discurso muito, né, bajulador, de manipulação, né, um discurso bem para alcançar o coração, aprisionar o coração daquele povo. Então ele falou: o que vocês preferem? Que 70 filhos de Gideão
governe ou que só eu governe, só um governe. Né? Eu também sou filho, eu também sou carne, sou osso. Né? Então, ele começa a falar sobre essa manipulação. Né? E o que acontece, então, todos falaram, não, você é nosso irmão, você que vai reinar. E o que eles fizeram? Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos, né, que foram à casa do seu pai em Ofra, e ele matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Só fugiu o Jotão, né? Só o Jotão saiu vivo disso daí. Então, o que acontece? Ele se proclama rei. Mas o que ele queria? Eu vejo muito claro que ele não queria ser rei para o bem do povo. Ele queria ser rei, não é? Para satisfazer o seu ego. Ele queria ser rei porque ele se sentia inferior, porque ele era filho de uma concubina. Então ele mata os seus 69 irmãos, se proclama rei, mas o Jotão traz uma profecia e fala que ele será consumido pelo fogo, né? E que vai haver uma revolta dos moradores de Siquém contra ele. E tudo isso aconteceu, né? E Abimeleque acaba morrendo e essa história acaba mal para ele, porque Deus jamais pode abençoar algo que não tem a motivação certa, que não começou bem, pelo contrário, começou com a morte. Nós poderíamos entender, amados, interpretar que essa morte é aquilo que nós falamos, é denegrir a imagem dos outros. Existem pessoas profundamente doentes, que elas não querem estar numa liderança, num cargo, né, de autoridade, seja no governo, seja em qualquer instituição, seja na igreja, não querem estar em posição de autoridade para ser um canal de bênção para os outros. Elas estão ali porque elas querem se autoafirmar. Elas querem um culto para si mesmas. E usam pessoas levianas e atrevidas para endossar isso daí. Então, foi o que aconteceu com Abimeleque. Ele matou os seus irmãos. Ele não deixou nenhuma possibilidade dos seus irmãos reinarem. Ele denegriu, vamos dizer assim, os irmãos, a imagem dos irmãos. E quando não há, né, escolha, né, o único para governar ficou sendo ele. Jotão fugiu e ele ficou, né? Então, ele não foi escolhido por ser uma bênção, alguém que seria uma bênção nas mãos de Deus para governar depois de Gideão. Ele mesmo se escolheu, ele mesmo votou nele mesmo, né? E ele colocou os irmãos de lado, ele matou. Isso, amados, é uma doença muito séria, uma doença de personalidade, uma doença de alma que tem que ser revista. Porque, amados, se isso não for tratado, isso ganha grandes proporções. Então, aquele sentimento de bastardia que ele tinha, né? Ele realmente era um filho bastardo, mas ele se sentia assim diminuído, né? Ele quis o trono, ele quis o governo para se autoafirmar, gerou em morte, não gerou vida. Isso é muito sério, né? Uma pessoa que não é curada desse sentimento e ela quer se autoafirmar, ela vai usar pessoas, ela vai manipular pessoas para alcançar o seu intento, seja na igreja, seja na política, seja onde for. Esse tem sido o retrato da nossa nação. Mas Deus não criou as instituições, não é, para isso, para que as pessoas possam se autoafirmar, para que as pessoas possam lucrar, né? Muito menos para que elas possam usar o seu cargo para se beneficiarem. Mas Deus levanta príncipes, líderes, juízes, para que possam conduzir o povo, né? Para verem o bem-estar do povo. Então, como isso é sério, né? Como existe doença, principalmente na casa do Senhor, porque muitos acham que não precisam
procurar doença. Se existe um povo orgulhoso, é o povo crente. Nós precisamos nos humilhar. Não é só a nação que está passando por esse tempo de cura. Não é só a nação que transgrediu. Não são só os homens levianos, corruptos, que estão no governo, que estão usando da autoridade que têm para matar pessoas. Não são eles só. Nós, como igreja, temos que nos arrepender. Porque muitas vezes nós temos dificuldade, não é, de reconhecer nossos erros, de ver o efeito da nossa criação na nossa vida. Se isso não for tratado, nós poderemos manipular pessoas a nosso favor. Nós poderemos estar ali, naquele cargo, naquela posição, até mesmo como pastores, como profetas, apóstolos, podemos estar prejudicando vidas em vez de abençoá-las. Então, nós temos que rever essas coisas, amados. Nós temos que sair desse cárcere de inferioridade. Nós temos que parar de nos sentir vítimas. Nós não precisamos ser elogiados. Isso é uma coisa de imaturidade. Jesus, ele fez a obra e, pelo contrário, Jesus é um exemplo de que ele entendeu todo o processo. Ele sabia que ele vinha ao mundo com uma missão, que ele não ia ser elogiado, talvez um pouco, mas que ele seria perseguido, que iria sofrer injustamente. Ele morreu como mártir, ele levou sobre si nossos pecados, nossas dores, mas nem por isso ele se sentiu vítima. Ele ficou contra o Pai. Ele entendeu que ele não veio na terra para ser engrandecido pelo homem, ele veio cumprir uma missão. Ah, meus amados, se a gente conseguir isso, vai ser algo tremendo nas nossas vidas. Se a gente entender que nós temos uma missão, nós não dependemos dos elogios das pessoas para a gente se sentir bem. Nós não podemos depender do elogio das pessoas para acharmos que nós temos valor. Nós não precisamos depender, amados, de nada para nos sentir valorizados, porque o Senhor já nos valorizou. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que tomar posse dessa palavra, ainda que muitas pessoas em nossa volta falem que a gente não tem valor. Lembra da história de José? José tinha tudo contra ele, nada a favor quando seu pai morreu, não é? Ele não tinha sua mãe mais, seu pai achou que ele tinha morrido, né? E ele ficou ali à mercê daqueles irmãos extremamente ciumentos, porque não entenderam o propósito de Deus na vida dele. E mesmo indo para o cárcere, mesmo sendo perseguido, não é? Mesmo sendo condenado por adultério, ficado na prisão, tantas coisas ele passou, ele não dependia de nada para ele saber que ele tinha uma missão e ele perseverou. Até que, ao assumir a missão, ele foi elogiado. Mas ele foi elogiado, não é, por tudo aquilo que ele tinha executado verdadeiramente. E aí o faraó coloca ele como governador de todo o Egito. Sabe, amados, Deus às vezes quer transformar a nossa história, quer nos abençoar materialmente, espiritualmente, com tantas coisas. Mas Deus sabe a quem Ele pode dar. Deus sabe quem vai usar os talentos, os recursos, tudo que Deus pode nos dar para cumprir a nossa missão na terra. E Deus sabe aqueles que vão usar isso, não é, para destruir vidas, para querer mais e mais se autoafirmar, para denegrir a imagem dos outros a seu favor. Então, amados, nós temos que buscar essa cura. É um tempo de cura. É um tempo tremendo de cura para a igreja. Tenho certeza, amados, que Deus está no controle dessa pandemia. Com certeza, Deus está acima de todo principado e potestade. Deus está no controle. E se Ele ainda não fez parar essa Covid, é porque nós precisamos
ouvir a voz de Deus e entender o que Deus tem conosco. Deus vai colocar uma unção de autoridade em nós, vai levantar o Brasil, tenho certeza disso. Deus quer levantar o Brasil como uma grande potência, não para o Brasil esbanjar em seus prazeres, mas para que o Brasil possa ter recursos suficientes para abençoar muitas nações, principalmente com a palavra, principalmente levando a palavra por toda a terra, mas também que nós possamos alimentar muitas nações, como fez José no Egito, quando veio a fome. Ele pôde alimentar muitas nações. Deus quer isso, amado. Deus quer levantar o Brasil. Deus quer colocar a nossa economia lá em cima. Deus quer abençoar todas as áreas do Brasil. Mas nós temos que mudar o nosso caráter, nós temos que entregar o nosso caráter para ser moldado pelo Senhor, porque ainda temos muitas doenças de alma. Nós nos sentimos inferiores diante das outras nações. Nós nos sentimos coitadinhos diante das outras nações. Isso não pode acontecer. Nós achamos que as pessoas devem nos ajudar. Nós achamos que precisamos de ajuda. Não, amados, nós precisamos de determinação. Nós precisamos de tomar posse daquilo que Deus nos entregou, cada talento, e trabalhar. Como Deus falou para Josué, como Deus falou ali em Ageu, na reconstrução do templo. Ser forte, Josué. Trabalhai. Trabalhai. Nós somos uma nação que fica esperando um dinheiro, uma herança vir. Fica esperando um dia ser artista de televisão para ganhar milhões, ou, sei lá, ser um jogador de futebol. Não, amados. Deus quer que a gente assuma a nossa posição. Ficar deixando de lado essa situação de acharmos que nós somos coitadinhos, que nos exploraram. Sim, aconteceu, mas e agora? Os vencedores não são aqueles que se veem como pessoas inferiores. Aqueles que acham que sempre precisam ser ajudados. Que ficam reclamando de quem não os ajuda. Ai, essa herança podia ser para mim. Ai, aquele dinheiro podia ter sido para mim. Aquele irmão foi abençoado, mas podia ter sido eu. Isso é um pensamento, amado, de uma pessoa que se sente ainda doente, inferior. Deus quer que a gente se veja como uma pessoa de talento, com grande potencial, que pode pegar as sementes que Deus está colocando em nossa mão e nós podemos lançar essa semente no solo e frutificar. É tempo de frutificar, amados. Nós temos que deixar de lado todo sentimento de inferioridade, toda necessidade de sermos elogiados, bajulados, sabe? De termos padrinho, madrinha, político, em nome de Jesus, amado. É triste ver crentes, pastores, que se vendem para políticos, porque querem a rua asfaltada ou sei lá o quê. É triste, amados, porque é uma mentalidade fraca, uma mentalidade pequena, estreita. O nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, pode nos dar muito mais. Mas você tem que ver diferente, você tem que se ver diferente. Você tem que se libertar desse cárcere de inferioridade. E eu te admoesto hoje, querido, para que você faça isso. Pode ser um processo doloroso. Pode ser um processo porque é muito confortável estarmos numa posição de vítima sempre. Mas Deus está falando para você, não se sinta mais vítima, porque eu já pelejei as tuas guerras. Eu já te amei. Deus já fez a parte dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já enviou seu Filho. Jesus já morreu por nós na cruz. O maior sacrifício por alguém é morrer por alguém. E a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
é muito amor. E vamos continuar nos sentindo vítimas? E vamos continuar achando que Deus não está nos ajudando? Que nós possamos, amados, sair desse cárcere de inferioridade, nos libertarmos desses cárceres que estão aprisionando nossa alma. A nossa alma é uma porta de entrada para bênçãos de Deus ou para a ação de Satanás. A nossa alma pode ser uma porta de entrada para demônios. Existem pessoas, crentes, que estão cheias de demônios por causa desta porta de entrada da vingança, da rejeição, da inferioridade, do orgulho, da soberba. Mas em nome de Jesus, amados, é tempo de libertação. Deus está querendo nos tirar do Egito em corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Enquanto estamos sendo ministrados com esse louvor, que você possa, enquanto somos ministrados pelo louvor, deixar Deus falar ao seu coração. E depois nós vamos orar e liberar uma unção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo, teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante,
infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Pai amado, que o teu amor, Pai, possa suprir nossas carências, Senhor. Que o Senhor venha suprir toda carência, desde a infância, desde o ventre materno. Senhor, e todas as palavras, Senhor, indevidas, palavras de depreciação, Pai, palavras negativas que foram pronunciadas sobre nós. Ó Deus, que possam ser repreendidas agora, saiam da nossa mente, do nosso subconsciente. Vem limpar, Senhor, venha curar nossas memórias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, porque elas são mentira do inimigo. E vem colocar em nós as palavras verdadeiras, Senhor. As palavras que estão, Senhor Deus, impressas na Bíblia a nosso favor. E somos o povo, ó Deus, de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Senhor, é isso que nós somos. Nós somos um povo amado por Ti. Fomos criados para o louvor da Tua glória. Fomos criados com um propósito, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, coloca os óculos do Senhor em nós. Coloca óculos, Senhor Deus, que nos leva a enxergar da forma que Tu vês, que nos leva a ver como o Senhor vê. Ó Pai, tira essa visão deturpada, Deus, da realidade, que nos faz sempre ver alguém contra nós. Senhor, Senhor, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, ó Deus amado, receber uma visão nova, Senhor, uma visão apurada de quem nós somos para Ti, ó Deus, e que isso traga cura para a nossa alma, isso traga descanso, isso traga ousadia, Senhor, equilíbrio, para que nossas motivações estejam certas e que nós possamos desempenhar a nossa missão, Pai. Ó Deus, para ser um canal Teu, para abençoar uma nação, abençoar um povo. Senhor, em nome de Jesus, venha nos saciar com a Tua plenitude, venha nos saciar com a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça um milagre na alma de cada um. Ó Deus, que todo sentimento, Deus, ó Pai, de pequenez, de inferioridade, saia agora, em nome de Jesus, e que nós possamos nos sentir grandes, Senhor, poderosos em Deus, para demolir fortalezas, que toda fortaleza da mente caia por terra, que toda fortaleza, Pai, edificada sobre pensamentos falsos, sobre pensamentos tortuosos, caia por terra. Em nome de Jesus, o Senhor venha demolir, Senhor, essas muralhas, Senhor, de Jericó, essas muralhas que estão atrapalhando a nossa vida, impedindo o Teu agir. Em nome de Jesus, e que nós possamos, Deus, nos levantar, Senhor, com equilíbrio, nem nos sentindo soberbos, orgulhosos, nem nos sentindo inferiores, Pai, mas sabendo que simplesmente, Pai, estamos aqui nesta terra para cumprir uma missão. Ó Deus, Senhor, dá-nos esse equilíbrio, dá-nos a Tua paz, essa paz que vem quando recebemos o Teu amor, essa paz que vem quando nos sentimos, Pai,
plenos de Ti. Visita cada vida que está assistindo, Senhor. Ó Deus, essa live hoje. Visita-os com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Seja abençoado em nome de Jesus. Semana que vem nós teremos a última palavra dessa corrente, né, desse propósito. Vamos começar um outro falando mais de libertação, de várias coisas. Área sexual, quebra de maldições, muitas coisas que temos que entender, pactos feitos, e vamos estar falando mais. Né? E você vai ver que até o crente precisa de libertação. Então, vamos continuar nesse processo de cura, de libertação. Temos o nosso culto domingo pela manhã, que está sendo também transmitido às 10 horas da manhã, todos os domingos. Se você quiser ouvir e se alimentar também, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja próxima à sua casa e se firme na palavra do Senhor, firme-se na igreja do Senhor. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém.